Paulo Duarte. Alô, meus amigos do esporte, aquele abraço, muito boa tarde. Estamos chegando aqui pelo nosso canal de televisão no YouTube com o nosso Esporte às 12, o giro do esporte, através da participação de todos vocês e os destaques do mundo do esporte amador, profissional e comunitário do estado do Espírito Santo. Forte abraço a você que me acompanha diariamente aqui no YouTube, no nosso canal de televisão, o único programa de esportes da internet, do YouTube diário, que fala sobre as coisas do estado do Espírito Santo, com a direção de Jonas Ramates, minha gente amiga, e apoio de Ademar Cunha, material esportivo com dinheiro ou sem dinheiro, ele é o seu companheiro, e é claro, de paraquedismo.tv, o céu não é o limite, com Marcos Morandi. Minha gente amiga, um empate que não serviu para a equipe Capa Preta. Foi o que aconteceu na noite de ontem no estádio Kleber Andrade, na partida de ida, envolvendo o Rio Branco Capa Preta e a equipe do Rio Branco de Venda Nova do Imigrantes. 0-0, primeiro jogo da parte semifinal, minha gente amiga, e realmente teve uma arbitragem um pouco confusa do nosso simpático Devarli do Rosário. Vocês vão ver nas imagens, foram 2 pênaltis claros não marcados pelo Devarli. Um a favor do Rio Branco de Venda Nova, outro a favor da equipe Capa Preta. Final, 0-0, um resultado que não foi muito bom para a torcida Capa Preta. Jonas Ramates, os melhores momentos de ontem. Tem mais uma oportunidade. Tá aí o Teco, camisa 16. Agora ele tocou curtinho, jogada ensaiada. Lá vem bola cruzada na boca do gol. A bola vai aos braços do goleiro Diogo. Vamos lá, vamos no lance. Lá vem bola cruzada no segundo pau. Bola viajando. Tapinha na bola do goleiro Diogo. Proteção pro ângulo direito do goleiro Diogo. Autoriza o árbitro, lá vem bola, rasteira, catou, largou, bola subiu, desceu, firme o goleiro Giovani. Olha no lance aí, galera, vamos conferir. Catou, largou, chegou, bateu na mão, na sua opinião, Robson? De fato, ele foi com o braço esticado, Ferreira. Ele estica o braço, atrapalha a cabeçada do adversário. Foi um pênalti muito claro agora. Pela meia, bola escapuliu dele. É o Gustavo, camisa 7, vai arriscar de longa distância. Bola bateu na zaga. Dominando, a bola sai à esquerda do goleiro Diogo. Rafael domina, boa bola. Gil Mineiro, cruzamento na boca do gol. Bola sobrou com Castro. Olho no lance, Robson. O cruzamento feito pelo Gil, Paulinho abaixa, mas fato, pênalti, Ferreira. Pênalti. O movimento do braço do Wesley, ali, o zagueiro, não é natural. Ele tá com o braço levantado, até acima da altura do peito. No corredor central, Paulinho lutou pela posse de bola, chegou Rafael, Gil Mineiro domina, Paulinho já toca de primeira, lá vem Murilo, tentou um chute à esquerda, a bola sai. Eu estava falando anteriormente, Nildo. Bola sobrada com o Paulinho, vai bater pro gol, pediu passagem, é agora com o Gugu, limpa, clareou uma bomba, a bola vai pela linha de fundo, no carrinho, bola sobrando pela meia esquerda, vem dominando Henrique, Gustavo pediu, cruzamento na grande área, na rede, não, na trave, digo! O meio de campo é a que mais muda as características do time, a entrada do Anderson, vai você, Ferreira. Lá vem Marquinhos, alimentando o ataque, abriu boa bola, Gil Mineiro vai bater pro gol, limpou, clareou pra fora do gol! Olha, tem Wesley, tem Daniel, jogadores altos, lá vem bola cruzada na grande área, bola subindo e descendo na rede, na trave, no rodopié, explode na zaga do Rio Branco. Jornal do Meio-Dia em breve na TV também para você, telespectador amigo. Olha aí olha o Matheus Bidig de bicicleta. Chutão ali na zaga. Olha o Nildo tentando, dominou, preparou uma bomba, a bola vai à esquerda do goleiro Giovani Perim. Clareou, toque de bola com Giovani. Sai da ponta, cai na diagonal. Nildo tá pedindo na área, dominou, bateu pro gol. É isso aí, gente amiga. Agora o jogo de volta vai acontecer em Venda Nova do Imigrante. Mas, meus amigos, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo confirmou a realização da Série B do futebol capixaba. 10 clubes vão estar participando e vocês vão agora reviver quais são esses 10 clubes, Jonas Ramates. Vamos lá!
Olha só, a FES confirmou aí a participação das 10 equipes da Série B. Confirmaram a presença na edição 2021 da Série B os times Gel Laranjeiras, Grêmio Esportivo Laranjeiras, sendo o SER Castelense, Aster Brasil, Porto Vitória, que é a grande novidade, minha gente amiga, Clube Atlético Itapemirim, Esporte Clube Brasil Capixaba, Esporte Clube Capixaba, Espírito Santo, Sociedade Esportiva Nova Venécia Futebol Clube e o Castelo, que aos 45 do segundo tempo, ele resolveu participar porque conseguiu a parte financeira. O sorteio das chaves vai acontecer amanhã, sexta-feira, às 2 horas da tarde, na sede da Federação de Futebol do Espírito Santo, e no mesmo dia vai ser aí publicada toda a tabela e o regulamento da competição. A fórmula de disputa da Série B terá a primeira fase com os clubes divididos em 2 chaves, né? E em turno e retorno, classificando os 2 clubes de cada chave. Portanto, estes clubes vão participar, confirmaram aí a participação, tomara que tudo dê certo, a parte financeira de todos eles. E um outro detalhe importante é que todos os protocolos de segurança, protocolos aí da saúde, aquilo que é feito na Série A, também vai ser realizado na Série B. A competição que começa aí no próximo dia 14 de junho. Tomara que tudo dê certo. Então, parabéns aí à federação com relação a isso, a manter, a seguir todos os protocolos de segurança em termos do futebol do estado do Espírito Santo. Mas, meus amigos do esporte, a Série A vai ter sequência daqui a pouco. Daqui a pouco, lá em Águia Branca, onde a equipe do Vitória Futebol Clube enfrenta o Real Noroeste no jogo de ida. O jogo de volta vai ser no próximo domingo, 3 horas da tarde, no estádio Salvador Venâncio da Costa. E o detalhe importante é que o Firmino é um jogador que vai ter aí a primeira grande semifinal na carreira dele na equipe do Vitória Futebol Clube. E um jogo encrencado com o Real Noroeste daqui a pouco, lá em Águia Branca, Firmino. Firmino, vai ser a sua primeira semifinal aqui no Espírito Santo. Qual a sua expectativa para a partida? A expectativa é uma expectativa boa, né? Sabemos que é um jogo muito importante contra o Real lá na casa deles. Sabemos que tem que estar concentrado o máximo possível. É um jogo de 180 minutos e eles são muito fortes dentro de casa. Espero que nós possamos fazer um bom jogo lá, trazer um resultado bom para dentro de casa. E você conhece, né, a equipe do Real Noroeste, você já jogou lá. Você espera que tenha inglês? Com certeza, né? Mas o que eu mais espero é que a gente saia com um resultado importante, com uma vitória ou um empate de lá, porque a lei do ex vai vir em consequência do trabalho. Mais importante é a vitória, e se tiver a oportunidade de fazer gol, com certeza eu vou tentar dar o meu melhor para fazer o gol e sair com a felicidade lá e com um resultado muito importante para nós. É isso aí, a expectativa do torcedor do Vitória Futebol Clube de um bom resultado, conseguindo lá, para garantir uma melhor participação no jogo de volta no estádio Salvador Venâncio da Costa. Mas, meus amigos do esporte, falando realmente em melhor qualidade, em preço, em atendimento, todo mundo já sabe. É claro que todos nós estamos falando de Ademar Cunha Material Esportivo. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele é o meu, é o seu, é o nosso companheiro. Ademar Cunha tem 43 anos. 43 anos, galera. Não são 43 dias. Porque isso é tradição, é qualidade e, mais do que nunca, o melhor atendimento. Preço, você faz o preço lá nas lojas de Ademar Cunha em termos de pagamento, não é verdade? Campo Grande, Vila Velha, Laranjeiras e também em Guarapari. Eu disse, Ademar Cunha, Jonas, tem alguma promoção? Coloca uma promoção aí pra gente aí, mostrando as lojas físicas de Ademar Cunha Material Esportivo. Mas, Jonas Amados, o detalhe é o seguinte, coloca aí esta camisa que já está à disposição do torcedor do Terror do Norte. Tela cheia, Jonas Amados, aí está. Já estão disponíveis as camisas do Santos Futebol Clube de Barra de São Francisco, Terror do Norte, minha gente amiga. R$50 para sócio do Santos e R$80 para não sócio. Tamanho G e GG, né? Para maiores informações, anotem o telefone. Atenção, torcedores do Santos espalhados, Santos de Barra de São Francisco, espalhados aí pelo mundo afora. Tem gente que adora o Santos, essa camisa muito bonita. Quem é o Santos de São Francisco? Nasceu do Santos lá de São Paulo.
né, na Vila Belmiro, por um ideal do atual prefeito Erivaldo dos Anjos. Então o telefone é 27, anote aí, 27 9973 48751. Portanto, à disposição a camisa do Santos, o terror do norte, lá da nossa querida cidade aí de Barra de São Francisco. Um abraço para essa galera aí de São Francisco, que vem aí o Santos para disputar a simpática Copa Norte, que vai ser realizada, está prevista aí para os próximos dias. Mas, meus amigos do esporte, o amor pelo clube é algo extraordinário. Jonas, coloca a foto desse senhor aí de bicicleta. Esta foto aí, Jonas, a foto primeira dele, que está aí, ele com a bicicleta. Esse cidadão que vocês estão vendo, esta foto correu o mundo. Tá? É um cidadão de 84 anos, o seu Leonildo Filete. Tá? Ele é um torcedor apaixonado no Rio Branco, lá de Venda Nova do Imigrante, Jonas. Eita, mundo velho. Ele sempre acompanhou o Santos, né? Mas como agora tem a pandemia, aquela coisa toda, não pode estar no estádio. Então ele resolveu, arriscando até a integridade dele, mas é um senhor forte de 84 anos, ele assiste amontoado no muro, agarrado ao muro, trepado na bicicleta dele, assistir o Rio Branco de Venda Nova. E ontem ele realmente ganhou o presente que ele queria, a camisa do Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, tá certo? Ele inclusive agora, nós falamos isso aí, vamos pedir ao pessoal colocar uma escada, alguma coisa melhor para ele assistir os jogos aí, né? Senhor Leonildo, parabéns ao senhor, o senhor é um exemplo de amor, de dedicação a uma equipe como é o Rio Branco de Venda Nova. Parabéns a ele aí, realmente ele merece todo o carinho, todo o respeito e toda a nossa admiração. Olha, amigas e amigas, tem um novo filiado aí na Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Colocando aí, Jonas Gamates, na tela chega. Olha, é o Nova Venécia Futebol Clube. Esse aí é o emblema, o escudo do Nova Venécia, tá certo? Que foi fundado no dia 22 de março, está filiado e vai participar aí do campeonato, né, da Série B. É chamado o time do povo vai iniciar suas atividades na Série B e ainda das categorias Sub-15 e Sub-17 e vai mandar os jogos no estádio Zenor Pedrosa Rocha em Nova Venécia. Essa equipe aí, do Nova Venécia Futebol Clube, é a equipe do Richardson. Eu acredito que a estrutura extraordinária, ele está dando todo o apoio, parabéns ao Richardson, que está investindo na cidade dele, que é Nova Venécia. Parabéns aí ao Richardson. Então é mais um clube que vai participar aí do campeonato estadual da Série B, fazendo uma festa aí para a rapaziada. Por falar em festa, o céu não é o limite. Para Marcos Morandi e para o paraquedismo.tv, não. O céu não é o limite, porque você tem a oportunidade do paraquedismo.tv, aprender o mais importante, a segurança e realmente ter todos os equipamentos que você precisa para praticar esse esporte extraordinário que é o paraquedismo. Entra lá no Facebook do Marcos Morandi, no YouTube paraquedismo.tv e vocês vão acompanhar muitos saltos maravilhosos aí do Marcos Morandi e tudo mais, tá certo? Jonas Gamates, colocando aí a foto do passado. Você tem uma foto do passado? Ó, tem? Coloca aí o celular deitadinho. Manda uma foto do passado através desse WhatsApp. Bota aí, Jonas, o nosso zap. Deixa eu pegar aqui. 992465722. Tá certo? Você manda o WhatsApp por esse WhatsApp, a foto do passado, o vídeo que você fizer com algum jogador de qualquer esporte, manda pra gente aqui. Vai ser um privilégio colocar para vocês aqui. Jonas, tela cheia. A foto do passado. Vamos colocar ela. Deixa eu virar aqui para mim aqui. Deixa eu virar aqui para mim a foto do passado. Ela nos foi enviada pelo Ademir Félix, o Baroninho, rapaz. Ele que mandou. Disse, Paulo, coloca aí pra gente. Tá colocado aí. Colatina, 1984, rapaz. A foto ela foi remasterizada, né? Ali é o estádio Kleber Andrade, antigo Kleber Andrade, né? Vamos aí identificando Ronaldo, Osmar, Geraldo, Marco Antônio, Jorge Luiz e Chapéu. Agachados da esquerda para a direita. Olha o Dário aí, que fez sucesso no Vitória, na Desportiva. Emílio Marcelo, Quincas. Olha o Quincas em 84 e Antônio José. Portanto, a foto do passado de hoje nos foi enviada pelo Ademir Félix, o Baroninho, tá certo? Mostrando Colatina de 1984. Faz tempo aí, você tem uma foto dessa? Manda pra gente aqui, vai ser um prazer colocar para todos vocês. Minha gente amiga, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, em nome de Ademar Cunha, material esportivo e também de paraquedismo.tv, com a direção geral de Jonas Gamates, estamos chegando ao fim do nosso Esporte às 12.
Amanhã, conhecido como sexta-feira, estaremos de volta nesse mesmo horário com um único programa diário do YouTube que fala somente das coisas do estado do Espírito Santo. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Máscara, higienização, não se esqueça, lavando as mãos, álcool gel, não aglomerando, porque vamos fazer isso no dia a dia. Sabe por quê? Nós vamos vencer a pandemia. Forte abraço, minha gente amiga, e até amanhã ao meio-dia. Tchau, galera. Todo mundo se cuidando amanhã, de hoje, amanhã e tudo mais, hein?